Shabbat Shalom, tema da mensagem desta Parashá, Ekev, é continue. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante do Senhor nossas vidas. Eu te dou graças por esse Shabbat, esse dia de descanso. Te dou graças pela tua presença no nosso meio, pelo teu conselho. Fala conosco, usa a minha vida, Pai, do modo que o Senhor desejar. Me ajude a falar somente aquilo que procede do teu trono. Que a tua ruach se mova em mim e que cada um dos meus irmãos tenha ouvidos para te ouvir. Recebam toda a palavra que vem de ti para colocá-la em prática. No nome de Yeshua HaMashiach, fala conosco, Senhor. Por misericórdia, pela tua misericórdia, por amor do teu nome. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, continue. Parashá dessa semana, Ekev, narra o Eterno encorajando o povo de Israel, por meio de Moshe, a entrar na terra prometida. Os adverte a expulsar completamente todas as nações ali, para que aqueles povos não se tornassem uma armadilha para eles. Também relata os milagres que o Eterno fez pelo povo de Israel, alerta que não era pelo merecimento do povo que eles estavam entrando na terra, mas para punir a impiedade dos povos de Canaã. Também narra a rebelião do povo quando Moshe estava no monte durante os 40 dias e 40 noites recebendo a Torá, e continua exortando o povo a não se desviar do caminho que ele apresentou. O nome dessa parashá, dada pela tradução BJC, da Bíblia Judaica Completa, expõe um aspecto muito importante da vida de toda pessoa, a continuidade. Desde o nosso nascimento, nós somos estimulados a continuar vivendo. Um bebê que nasce em condições normais de saúde, assim que ele nasce, ele é estimulado a mamar, ainda que ele não consiga nos primeiros instantes, ele é incentivado a continuar tentando. O mesmo também se dá com as mães, que em condições normais também sentem dificuldades nesse processo. Elas são estimuladas a continuar tentando até que ocorra. Depois de alguns meses nós somos ensinados a falar, a andar, e por mais que seja difícil, o tempo todo nós somos incentivados a continuar nisso. Uma família em condições normais, ela vai continuar incentivando o seu filho a aprender a andar, a aprender a falar. E quando a gente cai, a gente sempre escuta, não, faz parte, cair, está aprendendo a andar, faz parte. Mas nós somos incentivados, você precisa aprender a andar. E a própria criança começa a se estimular ali, começa a deixar o chão, que ela tanto engatinhou, talvez engatinhou, para andar, para se levantar, ficar de pé. Nós somos encorajados, desde muito pequeno, a ficarmos de pé, a permanecermos de pé. Ainda que tudo pareça até mais perigoso, mais distante da segurança do chão, nós somos estimulados a ficar de pé. Nessa época, ainda na nossa infância, nós temos outros processos, aprendendo a ler, a escrever, depois passamos por provas na escola, e tudo isso nós somos estimulados a continuar, ainda que seja difícil. Mais difícil para alguns, para outros nem tanto, várias áreas da nossa vida, aprender a contar. O tempo todo, o Eterno espera de nós a continuidade, a não desistência. Então, talvez você escute aqui tanto, olha, você não pode desistir, você tem de perseverar, mas isso não é algo somente que você escuta dentro de uma sinagoga ou no lugar que você congrega. Desde pequeno, você é estimulado a não desistir. Desde pequenininho nós somos estimulados a não desistir, a continuar fazendo aquilo que é bom. Pelo menos é isso que o Eterno espera dos pais que cuidam dos seus filhos, é o que ele espera, inclusive das crianças, que elas não desistam. E os pais têm essa tarefa de não deixar os filhos sozinhos caso eles queiram desistir. É tarefa nossa, como pai, como mãe, estimular as nossas crianças a serem vitoriosos. Inclusive, nós temos o Nitzachon, que é vitória. Porque desde pequenos nós somos estimulados a vencer, a continuar.
Não é algo de hoje, então, que você, meu irmão, minha irmã, está recebendo essa palavra. Continua, não desiste. Continua, não desiste. Alguém desde pequenininho, desde que você era muito pequeno, não é? Estava me ouvindo aí? Alguém esteve na sua vida dizendo, você tem que continuar, levanta, caiu, levanta. Está aprendendo. É interessante nós notarmos que somente na tradução da Bíblia judaica completa nós temos essa palavra continuarem, que traduz ekev. Se você ler na Almeida, Devarim, capítulo 7, versículo 12, está escrito assim, e será, verraiá, pois que se, e aqui está traduzindo a palavra ekev, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Elohim te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Talvez a tradução continuarem da Bíblia judaica completa venha no sentido da consequência de ouvir o Eterno, a perseverança de cumprir os mandamentos, a continuidade. A palavra ekev, ela tem um duplo significado. Ela pode tanto significar em consequência de, ou se, como na maioria das traduções está se ouvires, se praticares, ou em consequência de ouvir. Mas ela também significa calcanhar, porque daí também vem o nome de Yaakov. Ekev é a mesma raiz para o nome de Yaakov, porque ele estava pendurado no calcanhar de Esav, quando saiu do útero de Rivka. Talvez uma tradução melhor seria, e será que, como consequência de você ouvir, e aí eu acredito que por isso que traduziram como continuar. Se você continuar, como consequência de ouvir, guardar, cumprir, estas leis o Eterno te guardará, e etc. A consequência de nós continuarmos cumprindo, guardando e ouvirmos é a bênção e crescimento. Para que haja amadurecimento em nós, é necessário que haja continuidade nas nossas vidas. É a única forma de nós amadurecermos e provarmos tudo que o Eterno tem para nós. Eu me lembro que quando eu cheguei na sinagoga, a primeira vez, e a primeira vez que eu entrei em uma sinagoga judaico-messiânica, eu não me afeiçoei no primeiro momento, e ali eu tinha feito uma escolha de bate-pronto, não definitiva, porque eu estava orando. Mas a minha escolha era que eu não iria permanecer em uma sinagoga congregando. Uma escolha de bate-pronto ali, mas eu falei, no entanto a gente está orando, e minha esposa foi muito usada pelo Senhor na minha vida, falou, vamos visitar mais, vamos orar, porque ela já tinha feito a escolha dela também, que ela estaria em uma sinagoga o resto da vida dela. E a gente tinha acabado de sair, depois de muitos anos dentro de um ministério, eu já tinha uma escolha pronta também, mais ou menos pronta, mas nós oramos, e o Senhor foi dando direção, nós oramos e nós pedimos confirmação, e desde daquele tempo aqui nós estamos na Beit Zara Shalom, na casa do Príncipe da Paz, essa sinagoga judaico-messiânica. E quando eu entrei, chegou um determinado momento, eu não fazia nada ainda na obra do Senhor, e eu me ofereci para ajudar na parte de músicas. Eu falei, olha, eu posso ajudá-los cantando, eu também toco. E eu me ofereci para ajudar ali, e os líderes da sinagoga falaram, você é muito bem-vindo, você pode nos ajudar. Só que eu tive muita dificuldade. E talvez eu não imaginava que eu teria tanta dificuldade de tocar músicas judaicas, principalmente tocar. Cantar, eu já tinha feito um curso de hebraico que me ajudou muito a poder cantar em hebraico, não tudo. Algumas canções eu demorei para pegar no começo. Mas tocar foi difícil para mim. É um estilo de música diferente que eu estava acostumado de tocar. E naquele momento eu passei a estudar. Tinha muito tempo que eu não estudava piano. Eu tocava, já o que eu aprendi, eu já tinha feito aula, e a bagagem que eu tinha era suficiente para o que eu fazia. Mas aí, quando chegou naquele momento, eu tive que voltar a estudar. Eu tive que comprar um curso para melhorar para aperfeiçoar a minha técnica, e eu tive que estudar
e dar continuidade aos meus estudos, para que eu pudesse fazer com excelência. E aí depois eu também fui lá, peguei um curso de canto, porque eu não estava conseguindo, já não era suficiente que eu tinha até ali. E eu fui posto à prova naquele momento, porque eu poderia desistir. Quantas vezes você não desiste quando você tem alguma dificuldade com algo? E eu poderia desistir, está muito difícil, eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu posso ajudar fazendo talvez um backing vocal ou não sei, mas eu não estou conseguindo tocar nem cantar as músicas em hebraico. Então, ali foi uma das primeiras provas que eu tive dentro da sinagoga, com a direção do Senhor, já dentro, sabendo que era para estar ali, eu tive uma prova de desistir, de não continuar naquilo que eu me empenhei em fazer. Foi uma prova para mim, porque não tinha tempo. Eu era o primeiro aluno, eu trabalhava numa região, e o professor de canto que eu tinha era em uma outra região, não era próximo de casa, e o único horário que eu tinha era o horário das 7 da manhã, porque eu fazia das 7 às 8, de lá eu tinha que correr para o trabalho. E eu era o primeiro aluno dele, geralmente ele estava acordando. Muitas vezes eu acordei meu professor, muitas vezes eu sabia já, você está acordando, né? Ele tô. Aí a gente entrava para dentro do estúdio, hoje ele é produtor, eu entrava para dentro do estúdio e era ainda mais difícil porque era muito cedo, e quem canta sabe como é um músculo, suas cordas vocais, são vários músculos ali, e eles também estão acordando. Então demorava mais para aquecer a voz, não saía tudo rouco, e a prova de avaliação era uma gravação, e eu escuto as gravações hoje, e eu falo, puxa, eu estava acordando ali, porque ainda estava tudo, imagina no frio, naquela época eu ia de moto para lá, mas eu passei uma grande prova da minha vida se eu ia desistir daquilo tudo. Sabe, se eu ia pensar, falar, tá muito difícil, quer saber? Não vale a pena. Não vale a pena. Quantas coisas você já iniciou e não concluiu? E o Senhor não espera que você seja um desistente. Desde pequenininho, Ele espera que você continue. Quando você caía, você tinha que levantar, você tinha que aprender a andar sozinho. Você tinha que aprender a andar sozinho. Quando eu ensinei minha filha a andar, a gente falava que a gente tirou uma rodinha de cada vez, porque teve um momento que ela só andava de mão dada. Se soltasse a mão, ela parava. Então a gente falava, ela tá com uma rodinha ainda, tinha que segurar na mão dela, mas a gente incentivava, não, você tem que aprender a andar. E segurava numa mão e ela andava com a gente, com uma mão dada, se soltasse ela parava. Até o momento que ela passou a andar sozinha. Mas até lá teve muita queda, né? Teve um tempo que ela ganhou até um presente que era um capacetinho, porque na sinagoga, todas as vezes que ela caía, ela batia a cabeça e fazia aquele pum no chão, todo mundo ouvia. E aí já vinha aquele choro em seguida, mas não é por causa disso que eu olhei para minha filha e falei, é melhor você nunca mais andar, porque senão você vai cair. Sabe, a gente tem essa coisa, eu nunca mais vou fazer isso porque eu vou me ferir. Eu nunca mais vou fazer isso, Senhor, porque eu estou cansado de me ferir. Imagina se uma criança olhasse para você e falasse, pai, eu nunca mais vou andar porque eu estou cansado de cair. Você não pode deixar que as suas feridas e as suas quedas te impeçam de andar, de ficar de pé. Às vezes a gente quer ficar prostrado, porque para que levantar se eu vou cair, se eu posso cair de novo? É melhor eu ficar deitado no chão. É melhor eu ficar aqui, o chão é tão mais seguro. Se eu ficar nesse chão eu posso engatinhar, é melhor engatinhar do que andar. Porque se eu cair aqui eu estou mais próximo, a queda é menor. E você não ouviu isso de quem cuidou de você. Você tem que levantar, você tem que andar. É mais fácil, acredite em mim. E a minha primeira prova foi essa, se eu ia dar continuidade naquilo que eu me propus a fazer para o Senhor. Aquilo que eu me propus a fazer para Ele. Hebreus capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: mas o alimento sólido é para os adultos. E o que ele vai tratar como adulto? Olha aqui. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quem não consegue dar continuidade, quem não consegue exercitar constantemente aquilo que tem aprendido, não está apto para o alimento sólido. O Senhor quer dar alimento sólido para as pessoas que são constantes. E é o nome dessa paraxá. Se continuarem. O nome dessa paraxá trata justamente disso. E ela começa, Devarim capítulo
7, versículo 12, pelo fato de vocês ouvirem essas palavras e continuarem a cumpri-las. Mas todos nós temos dias que nós não queremos cumprir. Todos os dias. Tinha dia que eu não queria estar lá na aula. Eu falei, puxa, até cedo, tá frio. E se tivesse garoando, o que eu ia fazer? Porque eu estava de moto. Se tivesse chovendo, como seriam essas coisas? Tem dias que a gente não quer cumprir com a nossa palavra, mas o Senhor não espera que você seja um desistente. Ele não espera isso de mim. As Escrituras falam muito sobre continuidade, sobre perseverança, resiliência. E um desses exemplos está na vida de Shaul HaShaliach. Irmão, você quer uma pessoa que sofreu perseguição? Shaul, o apóstolo Paulo. O tempo todo ele estava passando por situações de perseguição, de oposição. Era muita oposição. Ele teve oposição até mesmo dos discípulos, porque, afinal de contas, ele foi uma pessoa que perseguiu a comunidade dos irmãos ali, os messiânicos. Ele perseguia. Mas Shaul HaShaliach não desistia do que o Senhor tinha para ele. Ele não parava. Então eu quero que os irmãos, se puderem, abrir as Escrituras em Atos capítulo 11 e ficar comigo ali no livro de Atos 11, capítulo 12 em diante. Nós vamos ler alguns textos. Eu quero ler com os irmãos um pouco da primeira viagem que Shaul fez com Barnabá. Nós vamos resumir isso, o que Paulo fez com Barnabé, porque não dá para ler tudo, nós não temos tempo. A primeira viagem que ele fez, quando o Senhor o enviou para falar das boas novas a outros povos, e o quanto de oposição ele teve do adversário. Era muita oposição. Para contextualizar os irmãos, nos tempos dos apóstolos, o Eterno revelou por meio do profeta Ágabo que haveria grande fome sobre o Império Romano. E os discípulos orando ali, eles decidiram enviar Shaul, junto com Barnabá, a Judéia para entregar aos irmãos mantimentos, alimentos ali, por causa da fome que o Eterno havia dito que ocorreria. Então vamos ler Atos capítulo 11, versículo 30. E o fizeram enviando suas ofertas aos anciãos ou aos presbíteros, depende da sua tradução, pelas mãos de Barnabá e Shaul. Nessa ocasião, preste atenção o que estava acontecendo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à comunidade messiânica, à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada a Yaakov, irmão de Elhanan. Então imagina, o que eles estavam fazendo? Eles estavam enviando pessoas para distribuir alimento. E no mesmo tempo eles estavam sendo perseguidos e nesta ocasião Yaakov foi morto. Irmão de Elhanan. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Kefa durante a festa de Hag Matzot, da festa dos pães asmos. Enquanto eles estavam buscando ajuda, irmãos, Kefa foi preso nessa ocasião. Então nessas horas, quantos não pensaram, eu não vou continuar fazendo isso, eu faço bem e eu recebo mal. Eu faço bem e uma pessoa amada minha é morta e o outro é preso. Atos capítulo 12 ainda, versículo 5. Kefa então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Elohim por ele. Os irmãos não paravam de orar por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Kefa estava dormindo entre os dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Eu fico imaginando o que pode ter passado na mente de Kefa, porque nessa mesma época Yeshua foi preso, sentenciado e morto. Então ele pode ter pensado nisso, que durante Hag Matzot, o Yeshua tinha sido morto. Ele pode inclusive ter se lembrado das palavras de Yeshua, isso está em Yohanan 21, 18.
Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se, ia para onde queria. Quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa que o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Yeshua disse isso para indicar o tipo de morte que Kefa, e com a qual Kefa iria glorificar a Elohim. E então ele disse, siga-me. Ele pode ter pensado nessas palavras, puxa, já? Chegou minha hora. Ele pode ter pensado nisso, está na mesma época. Está em Hag Matzot. O meu mestre, o meu salvador foi preso, morto em Hag Matzot. E ele me disse que um dia me levariam. Ele pode ter pensado nisso tudo. Mal sabia ele que tinha muito para ele fazer ainda. Então, o que ocorre com a gente é que a gente pensa, acabou para mim. Eu acho que eu já fiz o que... Eu só vou até aqui. E tantas vezes o Senhor tem tanto para você ainda. Atos capítulo 12, versículo 7. Repentinamente apareceu um malar do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Kefa e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Kefa. E o malar lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Kefa assim fez. E disse-lhe ainda o malar, põe a capa e siga-me. Versículo 11. Então Kefas caiu em si, porque ele pensava que era tudo um sonho. Ele não estava acreditando. Então Kefa caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu malar, o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Nós não podemos parar quando não é o tempo de parar. As perseguições e oposições, até por parte de governos, podem nos desanimar, mas nós temos que continuar, irmãos. Nós temos de continuar. As Escrituras nos dizem que no fim dos tempos virá um governo que vai se opor a nós, fortemente. Todos que buscam servir ao Senhor. Nós temos de continuar. Nós teremos de continuar. Após acontecer isso, Shaul voltou com Barnabá da sua viagem e trouxe consigo Yohanan, que é chamado Marcos. E ali, enquanto eles estavam orando e jejuando, Aruach chamou eles para uma obra. Lembre-se que um pouco de tempo atrás, Jacob foi morto, Kefa foi preso e solto, e o Senhor estava chamando Shaul e Barnabá para uma grande obra. E assim eles foram enviados. Quando eles estavam em Chipre, na ilha de Pafos, havia um judeu, assessor do procônsul, e o procônsul era como se fosse um governador ali, de uma província. Ele era falso profeta, se chamava Bar Yeshua, que em aramaico é filho de Yeshua. E também ele era chamado de Elimás, que talvez signifique sábio. E esse homem começou a se opor à ministração de Shaul e Barnabá ao procônsul Sérgio Paulo. Atos capítulo 13... versículo 8 em diante. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabá e Shaul, porque queria ouvir a palavra de Elohim. Mas Elimás, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Shaul, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, olhou firmemente para Elimás e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Shaul não foi impedido não, irmãos, porque tinha alguém que se dizia filho de Yeshua se opondo a ele. Ele não parou de fazer aquilo que o Senhor tinha para ele fazer. Ele não parou, ele continuou, ele deu continuidade. O Senhor me chamou, então eu vou continuar fazendo. Quando eles saíram dali e foram para Perge, Marcos o deixaram eles, voltaram para Jerusalém. Isso foi um motivo de grande discussão depois.
Ali eles ministraram a palavra, muitos foram alcançados, ao mesmo tempo que uma multidão de judeus com inveja começaram a se opor, contradizer tudo o que eles estavam falando. Imagina que o Senhor te chama para uma viagem. Ah, meu Pai, nos fortaleça. Porque imagina o Senhor te chamar para uma viagem e você passar tanta oposição. E Shaul e Barnabá foram para Icônio. Como de costume, foram ministrar na sinagoga. Agora nós vamos estar em Atos capítulo 14, versículo 2 a 7. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Shaul e Barnabá passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem dele, a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos, dos Shaliachim. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. E quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas, de Listra e Derbe, e de seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Tiveram que fugir. No meio do que o Senhor tinha feito, tinha chamado eles. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina. E você não pode desanimar. Você tem que continuar. Puxa, mas eu tenho orado, Caio. Você acha que eles não estavam orando, irmãos? Você acha que eles não estavam orando? Só você voltar um pouco. Os irmãos estavam em oração e jejum para chamar, para que o Senhor pudesse... Foi por meio daquela oração e jejum que o Senhor falou com os discípulos: olha, eu tenho uma obra para Shaul e Barnabá e eles têm de ser enviados. Eles estavam orando. Em Listra, após curar um paralítico, o que aconteceu? A multidão começou a querer idolatrar eles. Tudo isso na primeira viagem. Pegaram bois, coroas de flores e queriam sacrificar em honra de Shaul e Barnabá. Barnabá eles chamavam de Zeus, Shaul de Hermes, porque é ele que falava. Daí que vem o termo hermenêutica, tá? Que é a filosofia que estuda a teoria da interpretação, que deriva do nome deste Deus, que eles chamavam que era o mensageiro dos deuses. Eles atribuem a esse Deus a origem da linguagem, da escrita, e consideram ele o patrono de comunicação e do entendimento humano. Então, já que Shaul falava, já que Shaul era aquele que dava mensagem, começaram a idolatrá-lo e chamá-lo de Hermes. E aí eles tiveram que rasgar as vestes e se esforçar para convencer daquele erro que eles estavam cometendo. E você vai ver em Atos capítulo 14, versículo 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Foi difícil para eles parar a multidão. Foi difícil. Tudo isso em uma viagem que o Senhor os comissionou para fazer. Às vezes o que pode te desviar de continuar é a admiração. É o milagre que você viveu e as outras pessoas se admiraram. É a concentração de muitas pessoas à sua volta, porque isso pode também nos desviar. Os enganos de pessoas que não se converteram ou até mesmo que são novos convertidos. Tudo muda com muita rapidez. E talvez porque eles não aceitaram aqueles sacrifícios, por não terem aceito serem tidos como deuses, o que aconteceu? Foram perseguidos. Atos capítulo 14, próximo versículo, versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram os ânimos das multidões. Apedrejaram Shaul e o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estivesse morto. Ah, você não vai deixar a gente te idolatrar? Então você vai ser apedrejado. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Shaul, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabá partiram para Derbe. E o que eles fizeram? Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos.
Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer em Emuná. E qual era o encorajamento que eles tinham que dar? Talvez por causa do que aconteceu. Diziam, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Então, vamos continuar a leitura. Shaul e Barnabá designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado, jejuado. Eles estavam em oração, irmãos. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Elohim para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Elohim tinha feito por meio deles e como abrir a porta da Emuná aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Resiliência, isso aqui é pessoa que não vai parar. Eles olhavam para tudo que o Senhor tinha feito e as coisas ruins que aconteceram ficaram de lado. Porque a bondade do Senhor para eles era mais importante. Era mais importante. O Senhor não chama pessoas que não continuam. Ele chama pessoas que vão dar continuidade. O sentimento de desistência não vem do Eterno. Não vem dele. Não vem dele. Desde pequenos nós somos incentivados a continuar. Aprender a andar, aprender a falar. Desde pequeno você é incentivado a decorar milhares de palavras. Conjugar os verbos no tempo certo. Está falando o tempo todo recebendo correção. O tempo todo a gente está corrigindo as crianças, elas conjugando os verbos errados, e a gente que também mal sabe falar a nossa língua direita, a gente sai corrigindo eles. Nós somos incentivados o tempo inteiro a sermos melhores. Isso não vai parar quando você começar a servir o Senhor vai esperar de você continuidade. Se você iniciar algo, vá até o fim, a não ser que o Senhor te diga ao contrário. É o nome dessa paraxá. Se vocês continuarem, pelo fato de ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Hashem Elohim manterá com vocês aliança e misericórdia juradas por ele e seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo, o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais na terra que ele jurou dar a vocês. E continua as bênçãos. Tudo por causa da continuidade. Como nós vemos, são muitas as situações que podem nos desviar do caminho. Na viagem de Shaul, ele teve perseguição religiosa, perseguição política, oposição de pessoas que eram tidos como sábios, como os filhos de Yeshua, Bar Yeshua. Foram expulsos de uma cidade quando foram contrariados, mas eles não desistiram, porque grande é a recompensa daqueles que não desistem. Yeshayahu capítulo 62, versículo 11 e 12. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Etzion, vejam, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Em Apocalipse, Esgalos 22, versículo 12, e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O Eterno te chamou para continuar, para não desistir, continuar lutando pela sua salvação, continuar lutando pela salvação da sua família, da sua casa, continuar lutando pelo avivamento da sua casa, da sua família, continuar lutando pelos seus filhos, pelos seus pais, continuar lutando pelo ministério que Ele te colocou, que Ele entregou nas suas mãos. Aquela prova que eu tive lá no começo, eu tive que continuar lutando. Eu tive que continuar lutando. Tinha músicas que eram semanas para sair. Semanas, eu estou falando sério. Canção Aleno. Semanas para aquela canção sair. Eu não conseguia tocar e cantar ela. Os ritmos eram diferentes do que eu estava acostumado, a pronúncia. O Kadish, eu demorei muito tempo para tocar e cantar o Kadish, eu só cantava. Eu tive muita dificuldade. Quando você se
se oferece para fazer algo, eu acredito que você não imagina o que está vindo pela frente. A gente não tem noção, às vezes, do que a gente está fazendo. Mas o Senhor não nos chamou para desistirmos. Ele nos chamou para continuarmos. Mesmo assim, você fica pensando, por que eu vou continuar? Por que Shaul, os discípulos, Talmidim, os patriarcas, os juízes, os reis, homens do Senhor, homens de Emuná, por que eles continuavam? E eu comecei a meditar nisso essa semana. Por que a gente continua? Eu coloquei diante do Senhor, pensando um pouco sobre a minha vida. Eu falei, Pai, por que eu estou continuando a fazer tudo isso? E eu pensando um pouco, eu já respondi, Pai, eu continuo porque eu tenho certeza que se eu recuar agora vai dar tudo errado. Eu tenho certeza disso. E não é se eu recuar agora. A questão não é que só porque eu cheguei até aqui, se eu recuar agora vai dar errado. Se eu recuasse lá atrás ia dar tudo errado também. Minha conversão ocorreu muito cedo. Com 17 anos eu já decidi que eu ia servir o Senhor. E era isso que eu tinha para a minha vida. Com 17 anos eu me converti. Iniciou o meu processo de conversão. Antes disso, o pouco que eu tentei ir para o mundo, dava tudo errado. Às vezes não pegava nada para ninguém, para mim pegava tudo. Tudo dava errado para mim quando eu não estava, quando o Senhor não me protegia. O pouco que eu tentei. Então, a questão não é se eu recuar agora. Em qualquer momento da minha vida, se eu recuasse, tudo ia dar errado. Eu tenho certeza disso. Que o adversário, o que ele tinha para mim era morte. Que não era para eu estar vivo. Então, eu pensando um pouco, eu falei, Pai, hoje eu continuo porque não era para eu estar vivo. E eu estava conversando com a minha esposa em casa, e eu fiz a mesma pergunta para ela. Eu perguntei ministração sobre isso, e eu falei, por que você continua? Por que você continua remando? E ela pensou um pouco. Ontem a gente até estava lembrando que mês que vem a gente vai fazer 9 anos de casado. Só que se não fosse o Senhor, a gente não ia passar do primeiro ano. Uma coisa que eu tinha muito medo, quando eu me casei, na época eu estava estudando algumas estatísticas, e naquela época, 9 anos atrás, tinha uma pesquisa que a maior parte dos casamentos acabava no primeiro ano. A maior parte dos divórcios ocorriam no primeiro ano do casamento. Naquela época existia, e eu falei, eu não quero cair nessa estatística, eu não quero cair nessa pesquisa. E eu casei, mal tinha completado 1 ano de casamento, e nós estávamos passando por uma situação de quase divórcio ali. E foi o Senhor que restaurou, levantou vidas nas nossas vidas. Nós fomos corrigidos e nós continuamos juntos. E valeu a pena. Valeu a pena continuar. Valeu a pena continuar lutando. E quando eu perguntei para ela, eu falei, por que você continua remando? E ela respondeu, eu gostei muito da resposta que ela deu para mim. Ela colocou, eu não tenho para onde voltar. E eu perguntei, como assim? Ela falou, não tenho mais como viver sonho eterno. Por exemplo, se o Senhor não estiver com a gente, ela colocou eu, você e a Liv, essa família não funcionará. Ela colocou, Ele é a pessoa-chave. E isso me motiva a continuar, porque eu quero que essa família continue. Eu quero que essa família funcione. Nós só existimos por causa dele. Não basta eu te amar, você me amar, a gente amar a Liv. Só o Senhor tem nos mantido unidos até aqui. E eu falei, puxa, isso é tão verdade. Isso me motiva a continuar, porque não basta, irmãos, você falar, mas eu amo. Se o Senhor não estiver na sua vida, eu sinto muito. Eu sinto muito. Tem pessoas que estão juntas, sofrendo uma com a outra. Não vivem o que o Senhor tem para elas. Não vivem o que o Senhor tem para elas. Então, eu achei interessante quando eu falei, eu quero que essa família funcione, então eu vou continuar servindo o Senhor, porque é Ele que tem feito a gente funcionar. É Ele que faz a gente ficar junto. E outra coisa que foi colocada ali, ela falou, o que também me faz continuar, são pessoas que olham para nós e elas estão por um triz, porque a gente está de pé.
São pessoas que ainda olham para nós e falam assim, puxa, eu quero ter a vida que eles têm, eu quero servir ao Senhor também. Ela fala, então às vezes quando eu penso em desistir, eu penso nas vidas que olham para nós e falam, eu vou seguir essa emuná também, porque eles estão seguindo e eu vejo o quanto dá certo a vida deles, porque eles têm essa fé, essa emuná. Então, o que te faz continuar? Faça uma análise da sua vida, o que o Senhor fez por você. Nós lemos aqui a história de Shaul HaShaliach, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Senhor, está aqui a história de Shaul HaShaliach, mas eu quero a minha resposta, o que me faz continuar. E eu olhei para minha casa, minha família, eu falei, Pai, se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me manteve até aqui. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos juntos. Eu não estaria morando onde eu estou morando, nada seria como está sendo agora. Se não fosse o Senhor, se eu não escolhesse ter o Senhor como prioridade na minha vida, tudo seria diferente. Para nós finalizarmos, eu quero ler um texto. Nós cantamos uma canção hoje, falou tanto comigo, está em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. Porque Yeshua continuou, ele deu continuidade para o ministério dele. Ele teve muita oposição, desde muito pequeno, desde que ele nasceu, queriam matá-lo. Queriam matar Yeshua, e ele não tinha, nós falamos no Seudá, sobre isso, ele não tinha nem onde dormir, uma pessoa que era o tempo todo perseguida, até os seus discípulos não o entendiam. Então não era só a perseguição de fora, tinha até as pessoas mais próximas dele não o entendiam, ele tinha que falar e falar de novo, e isso também não era garantia que eles entenderem. Mas ele continuou até o fim. E quando Yohanan teve a revelação do rolo e seus selos, ele ficou muito angustiado, porque não tinha nos céus quem desatasse aquele rolo, quem quebrasse os selos. A angústia dele era que houvesse uma pessoa que pudesse desatar aqueles selos. Vamos ler Revelações, Apocalipse 5, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um malar poderoso proclamando em alta voz, nós cantamos isso hoje, quem é digno de abrir o rolo e romper os seus selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele. Chorei porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto em pé junto do trono e dos 4 seres viventes no círculo dos anciãos. Ele possuía 7 chifres, 7 olhos, que são o espírito séptuplo de Elohim, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Elohim. E eles cantavam um novo cântico. Rauiatá, tu és digno de receber o rolo e quebrar os seus selos, pois foste morto e com o preço do teu sangue compraste para Elohim pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e tu fizeste dele um reino para ser governado por Elohim, Kohanim, um reino de sacerdotes, para lhes servirem, e eles reinarão sobre a terra. E Yeshua continuou, e por isso ele é digno. Então o que o Eterno tem para a sua vida, depende se você vai continuar ou não. O que ele tem para mim e para você depende da nossa continuidade. Mas Caio, você não tem noção do quanto eu estou esperando. Irmãos, Avram saiu de Haran, ele tinha 75 anos. 25 anos ele teve que esperar para Yitzhak nascer. 25 anos. Ele esperou para o filho da promessa nascer. E também não é garantia de que não vai haver dúvidas, porque ele duvidou, o Senhor falava com ele. Nos registros que nós temos de todas as vezes que o Senhor falou, teve um momento que ele falou, Senhor, como os povos serão benditos na minha descendência? A pessoa que vai herdar tudo que eu tenho é o meu servo Eliezer. O Senhor não me deu um filho ainda. E o Eterno teve que confirmar para ele, o teu servo não vai ser seu herdeiro.
Um filho vindo de você vai ser seu herdeiro. Ah, Senhor, que Ismael te sirva. Que ele viva na tua presença. Dúvidas podem vir. Mas Abraão, amigo do Eterno, ele continua até o fim. Continuidade. Disso depende o que o Senhor tem para dar para você. Continuar. Continuar. A Ruach nos diz isso hoje. Continue. Não recue daquilo que o Senhor te chamou, daquilo que você se dispôs para fazer com a direção dele. Iacob, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Quem plantou alguma coisa na vida sabe como é isso. Primeira vez que eu plantei alguma coisa, eu falei, nossa, como demora. Isso demora para nascer. Eu não tinha noção nenhuma. Então eu falei, puxa, isso aqui demora muito para nascer. Cadê os negócios para eu comer? E você fica lá, jogando água, tirando as pragas, lidando com formiga, lidando com bicho, protegendo a hortinha. E fala, Senhor, toda essa trabalheira toda para dar um fruto. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, assim como Mashiach, ele continuou até o fim, e aí ele se tornou digno de abrir o rolo e desatar os seus selos. Você também, se você continuar, aí o Senhor vai te dar algo. Continuidade. Tudo depende. Se eu estou aqui hoje, é porque lá atrás eu tive que dar continuidade. Tive que ter disciplina. E hoje, mesma coisa. Hoje eu tenho processos, estou passando hoje por processos em minha vida que eu tenho que dar continuidade a eles para eu receber o que o Senhor tem lá na frente. O que o Senhor tem lá na frente? Não sei. Não sei. Não sei, não tenho garantia nenhuma. A única coisa que eu tenho é a minha confiança. E se eu continuar nessa confiança, aí eu vou ver as maravilhas que o Senhor tem para mim. Entendeu? Ah, Caio, mas e se você for para o Senhor antes? Vou estar com Ele, Baruch Hashem. Né? Vou ser promovido. Que seja feita a vontade do Senhor. Continuidade, continue. Não é? Tem até um desenho que fala isso. Continue a nadar. Continue. Você vai chegar lá. Continue. No nome de Yeshua HaMashiach. Próximo Shabat será o último Shabat do mês. Dia 5 do calendário de Israel, teremos uma única paraxá, Re'ê, vejam. Nessa paraxá, Moshe continua a exortar o povo de Israel a seguir as instruções da Torá e obedecer e confiar no Senhor. Moshe coloca as mitzvot em perspectiva para que o povo não fique com nenhuma dúvida, declarando que o povo de Israel será abençoado se cumprir a Torá. Entretanto, será amaldiçoado se não o fizer. E assim segue. Convoca a todos a fazer essa leitura e que o Eterno possa falar poderosamente com cada um de vocês. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua, coloca as nossas vidas diante de Ti. Pai, todos nós, sem exceção, os que estão ouvindo essa mensagem nos seus lares também. Se essa pessoa está ouvindo essa mensagem hoje, é porque ela deu continuidade à confiança dela. Se nós estamos nesse Shabat hoje, é porque nós confiamos que o Senhor está nos guardando e nos mantendo até aqui. A nossa vida contigo, Pai, tem de ser uma vida constante, contínua, para nós podermos provar o que o Senhor tem. Nós podemos provar o que o Senhor tem guardado para nós. Uma mulher que nem era judia, Pai, pelo fato dela continuar clamando, porque a filha dela estava endemoniada, ela teve tantas oposições, e ela não se importava se ela fosse comparada aos cachorros que comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos, mas ela continuou, e Yeshua disse para ela, mulher, grande é a sua emuná. Nos ajude a termos uma emuná contínua no Senhor, para recebermos tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu lhe peço, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja. Shabbat Shalom,
vocês possam continuar aí, né, com confiança cada vez maior no Senhor, né? Existe muitos desafios na Terra e as pessoas estão sendo treinadas aí a desistirem diante de situações pequenas, até eu diria. E quem mais perde hoje com desistência são famílias, né, de maridos ou esposas que desistem, né, e saem buscando novas aventuras em outros lugares e acaba desistindo da sua própria família, né? E estatisticamente falando, encontra problemas muito piores aí em outros lugares, em outras situações. Então não desista você, né, da tua família, não desista você do Senhor. O primeiro milagre que Yeshua fez nessa terra, ele estava numa festa de casamento, ele já havia sido convidado ali. E não tem relato que havia briga naquele casamento. Mas acabou a alegria. Aquela embriaguez que havia de amor um pelo outro, passou, acabou. No meio do casamento. Mas ali eles chamaram Exu e não desistiram. E Exu devolveu a alegria para eles com uma qualidade muito maior. Então que você possa ter entendimento disso. Que as ofertas que esse mundo nos faz para a gente desistir do caminho que o Senhor propôs para nós, desistirmos do nosso cônjuge, dos nossos filhos, desistir. É bem verdade, nós não temos como obrigar ninguém a seguir conosco. O Senhor não vai fazer isso. Mas a questão maior é que nós precisamos estar muito atentos para nós não tomarmos a decisão de desistir. Primeiro do Senhor, depois de pessoas amadas, que o Senhor confiou para caminhar conosco nessa terra. Você possa receber isso no teu coração. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.